Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felix Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e Deus ama, o homem mata poderia ser escrito em 2020. Cara, com certeza. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal. E olha, isso daqui foi uma frase que me pegou de jeito, viu? Que uns vão tentar te guiar pelos seus ideais e outros vão tentar te guiar pelo seu medo. E exatamente como o Diego comentou, né? Cara, é incrível como uma história escrita nos anos 80 consegue ser tão atual, né? Eu não sei, eu não vejo isso como uma coisa boa, né? Mas paciência, né? A verdade é que a gente é um povo bem atrasado. Demais, né? Cara, demais. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. E aí, pessoal, lembrem-se, ser amigo do seu vizinho é sempre melhor do que ser inimigo dele. Com certeza. Bom, hoje vamos falar de X-Men novamente, né? A turma que eu acho que mais apareceu aqui nos nossos programas, né? Acho que a gente já tem uns 2 programas, esse aqui é o terceiro de X-Men. E hoje vamos falar de uma história que nos causa revolta, digamos assim. Ah, bastante, né? Bastante, cara. Sim, é incrível, né? Mas acho que a gente vai acabar ficando com 2 programas colados um no outro sobre o mesmo tema, né? Nossa, totalmente, Eu acho que é para as pessoas entenderem, né? É pra reforçar, né? Eu vou deixar um recado assim. Ei, nerd, você que lê isso aqui e não entende, esse programa é pra você. Mas sem política, né, gente? Sem política, vamos sem lá, política, né? Sem vamos política, lá, exatamente. vamos lá. Eu só quero meus super-heróis dando porrada. Pois é, cara. Que coisa, né? E quem melhor, né, do que o pai dos mutantes? O pai, eu quero dizer assim, o cara que mais entendeu os X-Men, que o Chris Claremont, né? Muito mais do que entender, ele foi o cara que criou tudo isso aqui e botou esses conceitos lá pra serem debatidos, né? Cara, é curioso ver. Normalmente ele aponta essa história como a história definitiva dos X-Men. Ele costuma apontar essa aqui. Pode funcionar como um grande resumão de tudo, na verdade, né? É uma história que em 60 páginas condensa todo o conceito por trás dos X-Men, tudo que move, e tudo que move eles, todo o mote por trás das histórias dos X-Men tá aqui. Sim. Se você não for ler mais nada de X-Men, dá pra ler só isso. E você vai entender do que se trata. E é interessante porque é uma história que não tem o super vilão, não tem a super luta. É sim a luta que eles enfrentam diariamente. É né? uma luta, quase uma luta moral, né? O vilão aqui é uma personificação dos ideais ideais, né? Ideais é duro chamar isso de ideais, mas vamos lá. É uma personificação das ideias que eles combatem, né? Exatamente. O Charles Xavier, né, tem aquela frase que a humanidade não é ruim, está apenas desinformada. Essa é uma história que exemplifica essa questão de desinformação e o que ela pode causar, né? Fake news, fake news! Isso que eu ia falar. É interessante que essas coisas, elas repetem no mundo real. Mas quadrinho não fala de coisa assim, gente. Eu não tô entendendo, eu tô confuso. Não, né? Ai, gente, vou te falar. Hoje vamos seguir aqui o reverendo William Stryker, um cristão fundamentalista que, por seus ideais aí de mundo, decidiu sair caçando mutantes porque eles não estão na Bíblia. Novamente a gente é apresentado, né, ao conceito de não estar na Bíblia na minha concepção de que está ou não na Bíblia, né? Porque é um livro e tem interpretação de texto, né, cara? Não, e haja interpretação pra Bíblia, né? Ah, cara, olha, eu tenho uma opinião um pouco forte, eu não sei se eu vou deixar isso, mas eu vou falar aqui. A Bíblia é o antigo grupo do Zap, velho. É cheio de história que não tem comprovação. Não, eu acho interessante esse conceito, né, Diego? Não seria tão radical como você, mas eu entendo assim que, querendo ou não, é um livro escrito, né, há muitos anos atrás, e como todo livro escrito tem interpretação. Cara, com certeza. Hoje tem os caras que discutem com o autor do livro, com o autor estando vivo, do teu lado, e eles falam, não, o jeito que eu interpretei é mais correto. Amigo, o cara escreveu o livro, bicho.
Se você tá discutindo com o cara que escreveu o livro, imagina o que esses caras não fazem quando vão interpretar a Bíblia, sabe? É que depois que a obra é lançada, Felipe, ela não pertence mais ao autor, Exatamente, cara. verdade, né? A gente vai falar isso pros apóstolos, né? Pois é, cara. Mas, e aí, por exemplo, aí até a gente entra naquele conceito, né? Por exemplo, mas o pessoal islâmico é muito fervoroso e tal. É porque eles interpretaram de um jeito que eles queriam interpretar. Pois é. E, cara, eu acho que essa história aí só tem a nos dizer, e isso eu achei um negócio que eu vou falar que me pegou assim de, como diriam os antigos, de calças curtas, né? Cara, a cada 3 frases, 2 são citações da Bíblia, né? Cara, eu fiquei abismado que um cara que sabe levar multidões, e não é por nada que ele vai ser um reverendo, né? Ele consegue usar as palavras da Bíblia para levar ódio às pessoas. Cara, isso daí, meu Deus, velho. E assim, o pior é que assim, como colocar? Ele ainda faz tudo isso achando que tá fazendo bem, né? Não, demais, sabe? Porque, tipo, na visão dele, cara, ele realmente fala, não, o mutante não é humano e ponto, sabe? Bora matar, sabe? E não é humano porque não está na minha Bíblia. Exatamente. A Bíblia diz que nós somos criados de Adão e Eva. Eu renego essa história. Ele chega a falar isso durante a história. Ele fala assim, eu renego essa história de que nós evoluímos dos macacos. E, portanto, eu também nego esse fato de que os mutantes são o próximo passo da nossa evolução. Ele fala, nossos filhos não serão esses monstros. E é isso, baseado nessa visão fundamentalista, radical, promove a chacina dos mutantes, né? O assassinato de vários mutantes. Pessoal, mas todo vilão, ele tem um motivo, né? Os bons vilões, né? Então se ele tiver um motivo, ele não tá fazendo uma coisa errada na visão dele. Então, isso eu acho um negócio muito interessante, né? Porque, tipo, a própria pessoa, ela se engana, né? Pois é. E assim, você comentou, Felipe, que a cada 2, 3 páginas vem uma citação da Bíblia, e na edição que eu tenho dessa história, depois da história vem uma entrevista do Chris Claremont, e ele falou que para escrever essa história ele leu e releu a Bíblia dele. Não, é incrível, meu, é incrível. Ele devorou várias vezes a Bíblia dele. Não sei, assim, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei uma coisa. A Bíblia é, sim, cheia de contradições e tudo mais, mas assim... De fato, se você for pegar o pé da letra e viver conforme a Bíblia manda, cara, desculpa, você vai ser um monstro. Sim. Mas a intenção, óbvio, não é essa. A Bíblia é um instrumento pra fé. Perfeito. Eu acho importante a pessoa ter fé, ter a própria fé. Sim, também mas concordo. É isso. Você tem que ter a sua fé. Não pode ficar enchendo o saco dos outros para a fé deles ser parecida com a sua. Então, assim, acho que quem vive desse jeito tinha que repensar um pouco. Ah, com certeza, Fábio, com certeza. Eu acho que o mundo é bem ruim e acho que isso é um dos motivos. Esse fundamentalismo em todas as religiões é um mal, é uma praga. Até porque não crer em nada também é um modo de crer, né? Sim. Porque, sei lá, beleza, você não crê em nada, mas e aí, por não crer em nada, você desrespeita todos os outros que creem. Desculpa, você tá tão errado quanto, cara. Sim, não, exato. Contra o cara que tá batendo no seu portão 5 horas da manhã, né, tentando te vender ou te falar a palavra de alguma coisa. Pois é. Exatamente. Só mais um rapidinho antes de entrar no campo dos spoilers. Pessoal, pra quem não leu a história, não tem problema se você assistiu o X-Men 2 do Bryan Singer, porque bebeu muito disso aqui. O grande mote principal do X-Men 2 saiu daqui, que é considerado aí o melhor filme dos X-Men por muita gente. É muito bom mesmo, viu? Sim, é incrível. A primeira vez que eu li essa história foi justamente quando lançaram o filme, que a Panini aproveitou o gancho e relançou na época. E esse William Stryker também não voltou, né? O William Stryker é quem faz os experimentos no Wolverine, não é não? Ele aparece no filme, você quer dizer no filme, é isso? Não, nos quadrinhos. Não tem mais nenhuma história que ele protagoniza. Ele voltou, mas eu prefiro esquecer, cara. Ele voltou numa saga, puta que pariu. Ele voltou, e ainda escrito pelo Chris Claremont, cara. Nossa, aí não tem desculpa. O cara tava sênior já, velho, porque não é possível. Ele voltou numa história, num arco de uma revista mensal dos X-Men, chamaram o arco de Deus Ama, o Homem Mata 2 ainda por cima. Meu Deus. Olha, se põe 2 no meio, esquece. Esquece. Não, horrível, cara. O negócio foi horrível, cara. Bom, é tão horrível que, por sorte, eu nem me lembro de nada, velho. Só lembro que eu odiei.
Esquecível. Bom, esquecível, cara. Vamos ficar só com Deus ama o homem mata, que é o que importa pra gente. E aí, pessoal, temos recado pra hoje? Opa, temos sim. E não é um recado, né, cara? É um relato que eu fico muito, assim, contente por poder transmitir aqui pros nossos ouvintes, mas também a gente fica meio preocupado com a situação, né? Mas vamos lá, vamos ouvir. Então, acho que é um comentário, assim, tão importante quanto a obra a que esse comentário se refere e quanto ao nosso programa em si. Acho que é um relato tão importante quanto, né? Ah, com certeza. Vamos ouvir, então, o nosso pradinho Jean. Aí, beleza, galera do HQueiros? Uhul, que é o Jean do Camcast, do Fala é Bebe. E aqui com vocês hoje, sempre dando aquele comentário muito louco, mas coerente, beleza? Mas é aquele negócio, cara, porra, acabei de ouvir sobre a história do Jeremias. Engraçado porque, assim, a gente tem coisa pra falar só porque a gente é branco. E não tem como se colocar na pele, não tem nem como se imaginar que acha que vai conseguir compreender nem 10% daquilo. Então, assim, já tendo coerência sobre isso, pode falar sim, que é legal, pô, adorei os argumentos de vocês. E o entendimento sobre a questão de saber que a gente tá tentando mostrar coisas que a gente tá se interessando, né? Quer aprender, quer entender também, mas que não tá na pele para sofrer aquilo, né? Eu lembrei de uma história, cara, que assim, ó, um exemplo, sou branquinho, cabelo loirinho, entendeu? Eu era uma criança assim, e só porque eu nasci num bairro pobre, onde que toda mãe e todo pai era pedreiro ou faxineiro, ou merendeiras, tá ligado? Essa é a realidade onde que eu cresci. E o que acontece? Mesmo nessa região sendo a maioria branco, tinha bastante negros, muito negros. E o que acontece? As tuas amizades são com pessoas negras. Então, quando tu é criança, brincar na rua, jogar bola, isso e aquilo, tu não percebe. Tu é branco, tu não percebe o que acontece ao volta e tu estás ali se divertindo com todo mundo, né? Tu estás ali se divertindo, são teus amigos, são teus melhores amigos. Quando eu cresci, eu parei e pensei numa coisa. Um exemplo, como que era um bairro mais pobre, eu cresci andando de skate, jogando bolinha de gude e levando geral da polícia. Então era difícil passar uma semana sem levar geral da polícia. Tá jogando bola, parava a polícia, tava do lado da casa de alguém, conversando com alguém, geral na polícia, sempre geral da polícia. E eu percebi um dia, o mais velho, claro, depois de casado, lento, atrasado, que eu nunca levei geral sozinho. Eu nunca levei uma geral, a polícia parou, cara, vamos dar uma geral em ti, sozinho. Eu levava muita geral porque meus amigos eram negros. Então o que acontecia? Eu tava sempre com um amigo negro, sempre com um amigo negro. Levava geral toda semana, sempre porque tinha amigo negros. Toda semana tinha vezes que, cara, chegava todo dia da semana em algum lugar, a gente tava dando um rolê, andando de skate, geral, porque um amigo negro do lado, sempre com um amigo negro do lado. Então assim, ó, meus amigos levavam geral, estando comigo ou não, mas eu só levava geral com eles. Porra, esse áudio ficou um pouco grande e tudo, mas é um relato aí que eu passei e que quando a gente para e pensa nessa situação, cara, dá uma revolta tão grande, tá ligado? Por duas coisas, tu não conseguir se colocar no lugar do sofrimento daquela pessoa, e outra, quando tu percebe que tu ainda é uma criança privilegiada, tá ligado? Por causa disso, porque tu sozinho não tinha problemas. Isso aí, galera, parabéns, continue aí que, olha, esse episódio de vocês devia chegar a muito mais pessoas. Vou compartilhar ele com alguns amigos e abraço aí pra vocês. Bom, Jean, primeiramente, muito obrigado pelo seu relato. Eu fico até emocionado de poder compartilhar e entender, né, o que você passou. O momento quando você cita que foi atrasado o seu entendimento, cara, tá todo mundo aprendendo, né? Infelizmente, alguns já nascem sendo cobrados esse aprendizado, né? Que é o caso das pessoas envolvidas. Agora, da gente que só vê de fora, é meio complicado mesmo. É super compreensível. E se colocar no lugar do outro, cara, isso eu acho que tem que ser sei lá, acho que é primordial, é o princípio de tudo. Pra você entender como as coisas funcionam, você precisa se colocar no lugar do outro pra saber se é justo ou não, né? E sentir a dor a gente nunca vai sentir, não tem como falar que eu sei o que as pessoas passam, porque eu não sei. Mas eu tô tentando aprender. Muito obrigado pelo seu recado aí, fiquei emocionado mesmo, Jean.
Já é uma pessoa diferente porque, assim, aprendeu. Muitos não aprendem. Muitos não aprendem a se colocar na pessoa ou se enxergar. Acho que o relato do Jean é importante pra ajudar a desmistificar um pouco aquele papo de que, mas também tem brancos que são pobres, também tem brancos que moram na periferia e eles são menosprezados porque não tem cotas pra eles. Assim, é de outra coisa que a gente tá falando. É uma coisa que foge um pouco à condição social. A condição social ajuda, claro, mas esse negócio de racismo estrutural é um negócio muito mais enraizado do que a gente pensa. Talvez uma comparação aqui boba, mas imagina você sair na rua todo dia carregando 10 quilos. Vai ser pesado. Mas o outro vai estar carregando 50, sabe? É mais ou menos isso. Sim. Então todo mundo tem dificuldade, lógico, Sim. Mas não dá pra se comparar, não. Não mesmo, cara. Não. Bom, novamente, muito obrigado, Jean. Isso aí, Jean. Valeu. Bom, pessoal, vamos pagar a recompensa para os padrinhos que colaboram com a gente para ter o nome citado no programa? Bora lá. Beleza, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Vocês são responsáveis por manter esse podcast e fazer ele cada vez mais longe, certo? Com certeza. Isso aí. E se você quer saber como é que faz para ser parte do nosso time de padrinhos, eu gosto tanto do podcast, queria ajudar vocês, é muito simples. É só conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay ou no Catarse, é só pesquisar lá, Gaqueiros, vai ser o primeiro que aparecer, e você vai ver lá nossas recompensas. A partir de R$1 você já consegue ajudar a gente, e a partir de R$5 você já acessa um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você tem acesso a gente, aos nossos padrinhos, a gente está sempre conversando lá, trocando ideia, é um grupo bem legal mesmo. E também tem acesso aos episódios secretos, isso mesmo. São episódios com conteúdos diferentes, outros temas, outras abordagens que a gente libera só para os nossos padrinhos. Então, se você quer participar, quer ver esse podcast indo cada vez mais longe, considere ser o nosso padrinho e participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Bom, pessoal, chega de história e vamos direto para X-Men, Deus ama, o homem mata. Vamos lá. Bom, gente, agora já começando as nossas sessões de spoilers aí, né? A gente já pode começar aí contando aí, cara, da abertura dessa graphic novel, né, cara? Que já é pedrada, né, cara? Já é pedrada que a gente já vê vários agentes correndo atrás de duas crianças, assassinando elas e prendendo elas no balanço. Cara, só essa cena já me deixou bem mal, velho. Cara, e assim, é simplesmente uma execução, né? Não, total, sangue frio, meu. Como o Fábio falou, eles são executores e ainda estão com o nome de Os Purificadores, né? Sim. O quão soberbo é isso, né? De eu sou o purificador, eu vou limpar a área, vou limpar a terra, né? Já começa na pedreiragem, né? Porque, tipo, o menino é assassinado, a menina ainda pergunta, né? Por quê? E ela se vira e fala, porque vocês não têm o direito de viver. Cara, quem é eles pra falar quem tem direito ou não de viver, né, meu? Mas isso nunca aconteceu na vida real de verdade, Imagina, né? né? Isso aqui é só uma história, é só ficção. Só. E pra deixar mais improvável ainda esse início, a gente tem o Magneto. Ele aparece, encontra o corpo das crianças penduradas num playground que eu achei muito sugestivo, né? Porque é um lugar onde é feito para as crianças se divertirem, elas foram mortas num playground. Sim. Eu achei, assim, sutil, assim, a mensagem. É um playground de uma escola, né? De uma escola, Sim. sabe? É tudo criado para ser o oposto do que a gente estava vendo, né? Um cenário de um crime. E aí o Magneto, ele, compadecido, né? Ele fala, eu não vou deixar que ninguém encontre, né? Dois mutantes aqui, pendurados aqui. Crianças, Nossa, né? cara. Crianças, né? O Magneto comenta, o seu único crime foi terem nascido. Os outros programas que a gente comentou, a gente não chegou a falar de Magneto, né? Não. É verdade. Ele não participava. Bom, acho que ele tinha uma participaçãozinha pequena no Dia do Futuro Esquecido. Mas bem pequena mesmo. Falando rapidinho, o Magneto é o grande antagonista dos X-Men, né? Ele é a nêmese perfeita dos X-Men. E assim, como todo vilão, ele tem uma motivação excelente. Talvez a melhor de todas as motivações de vilões Marvel seja do Magneto. Ele só quer defender a raça dele. Ele só quer impedir que os mutantes sejam mortos pelos humanos. Só que o jeito dele impedir é atacar primeiro. É matar os humanos primeiro. Aí acho que a gente pode traçar já um paralelo, né? Que assim, o Xavier tá sempre na defensiva e sempre no conversa é melhor do que
porrada. Uhum. E o Magneto não. O Magneto, assim, até pelo background, né? Pelo menos aí o Fábio pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que a maioria da literatura dele sempre coloca ele, além de mutante, como cria de Auschwitz, né? É, judeu. Então, tipo assim, ele tem o ódio dobrado, né? Ele já tem o ódio, uma discriminação dobrada que ele usou totalmente transformado em ódio, né? Ah, cara, ele sentiu a ira dos humanos, né, cara? Sim. Na pele, assim, ele já faz parte de uma raça que passou por um genocídio. Sim. Uhum. Então, assim, tipo, quando ele se vê mutante, ele pensa, de novo não. Exatamente. Então, assim, beleza, é um vilão, mas é um vilão com uma baita de uma motivação. Nossa, totalmente. Corta pro real vilão da história, né? Sim. William Stryker, e ele começa lendo uma passagem da Bíblia. Nossa, cara. E pelo jeito a passagem preferida da Bíblia pra ele, né? Aquela que diz que ele pode matar as pessoas que ele não gosta. É, né, cara, ele joga aquela interpretação lá por cima. Bora lá, né? Vamos matar e já era, né? E ele tem um talento pra oratória, né? Porque normalmente esses caras, eles sabem como prender a atenção e passar a mensagem totalmente, dele. né, cara? É aquilo lá que eu comentei, tipo, quando eu comento de bom líder, não é que ele é bom porque ele faz a bondade, ele é bom líder porque ele sabe gerenciar e principalmente levar as pessoas onde ele quer que sejam levadas, né? Exato. E é nessa habilidade dele que ele participa, né, na TV com um debate com o Xavier. E o Xavier, como a gente já viu, ele é diplomático, gosta de conversar e tudo mais. Ele é meio que trucidado, né? O reverendo na TV, cara, ele vai lá e expõe as ideias dele e as pessoas... É engraçado, né? A massa, ela sempre aprova essas coisas radicais, né? Não, e acho que aí até foi a frase que eu usei pra introdução, né? E que eles comentam, né? Que assim... O professor Xavier, ele sempre pensa muito nos ideais, né? Então ele tenta meio que argumentar usando conceitos de, olha, a gente está sofrendo uma mutação, a gente está sofrendo uma evolução, mas em nenhum momento eu estou falando aqui que a gente vai matar vocês e já era, né? A gente quer conviver em paz, de boa, só não vem matar a gente. O Stryker já leva a ideia do medo, né? Olha, seguinte, esses caras vão matar a gente, então é melhor a gente matar antes, tá? E aí a gente cai naquela clássica, por que muitas vezes a população gosta mais da violência, né? Ou tá sentindo mais aquela vontade, tipo, tudo que é imediatista, né? Porque você não vai falar, olha, seguinte, vamos fazer do jeito certo e a gente vai fazer isso em 5 anos. Não, vamos lá, vamos matar aquele cara lá que a gente vai conseguir tudo que a gente quer em 2 minutos. E é de novo a briga da ciência contra a religião, né? Nossa, totalmente, cara, totalmente. Não adianta argumentos científicos do Xavier. E aqui a gente vê o termo homo superior, né? É como o Stryker se refere aos mutantes. Esse é o termo que os mutantes são... É o termo oficial. Sim, eles são homo superior. Portanto, são diferentes dos homo sapiens, né? Portanto, não são humanos. Sim, é isso aí. O Stryker também comenta que, assim, a presença de mutantes representa uma mudança para a ordem mundial, né? Porque, assim, cada mutante, teoricamente, é uma arma de destruição em massa. Dependendo de como for influenciado, realmente podem ser uma ameaça. Mas aí a pauta do Xavier cara, beleza, assim, essas pessoas têm poderes, mas não por isso todos vão sair destruindo os humanos, são pessoas, então cada um se comporta de um jeito. É engraçado que, assim, a gente fazendo um paralelo, os mutantes têm poder, são arma em massa que pode acabar com muitas coisas, né? Só que o Stryker, ele também tem uma arma em massa, que é a Bíblia, né? Que assim, ela sendo usada de má fé, cara, ela pode fazer um estrago gigantesco, porque muitas pessoas confiam cegamente, né, no que se alguém vem se baseando no que está escrito ali. Não deixa de ser um poder também. É, isso aí. Bom, e aí a gente vê que na sequência, né, indo embora da gravação do talk show, né, que o Xavier estava participando, ele estava sendo acompanhado pelo Ciclope e Tempestade, estavam lá de acompanhantes dele, eles são atacados na volta para casa. Eles meio que caem numa armadilha, né? Sim, uma armadilha dos purificadores. Eu meio pensei assim, bom, isso aqui é meio que roteirismo, né? Porque, pô, Charles Xavier, o Scott Summers e o Ororo serem pegos assim por humanos numa armadilha, eu pensei, Nossa, ok, né, isso cara? aqui
Isso aqui é um pouco de roteirismo só pra botar esses personagens onde o Chris Claremont quer que eles estejam, Isso beleza. me pegou um pouco aí também, né, Fábio? Mas assim, dá pra gente ver também, né, ao mesmo paralelo com isso, como a organização do Stryker é bem provida, cheia de recursos, está atrás de todos os mutantes, assim, todos os principais mutantes, há tempos, né? Tanto que é nessa hora que eles comentam, né? Tipo, olha, né? Aquela lá que tá ajudando os mutantes é pior que uma mutante, né? Porque ela é humana que ajuda os mutantes. Cara, isso assim, é coisas que a gente viu... assim, né? Óbvio, a gente não viu, mas eram os alemães que ajudavam os judeus, que também eram classificados tão ruim quanto, né? Isso é incrível. Tinha assim, judeu, né? Judeu que ajudava alemão, cara. Sim, a gente viu no Mouse, loucura, loucura. Sim. Pois é. Não, e aí, então, a gente vê os X-Men recebendo um telefonema dizendo que Xavier e os outros, né, o Ciclope e a Tempestade estão mortos. Sim. E eu falei, não. aí você já tá de brincadeira comigo. Nossa, aí, cara, machucou. Cair na armadilha é uma coisa, Ficou né? muito paia, né? Exato. Mas tudo bem, eu aceitei. Eu falei, eu quero ver onde ele vai me levar. Eu aceitei. Eles morreram, tá? Vou fingir, tá, vai. E depois? Foi bem isso mesmo. Cara, mas logo antes disso, assim, tem uma daquelas cenas que é bem comum de X-Men, não é tão comum em outros grupos, que é mostrar os X-Men treinando juntos na sala de perigo. Isso foi muito bacana, isso cara. é muito legal, cara. E assim, se eles são um super time, cada um tem uma habilidade diferente. Cara, eles têm que treinar junto, velho. É tipo um time de futebol, cara. Faz muito sentido. E você não vê, por exemplo, os Vingadores treinando junto, a Liga da Justiça treinando. Cara, isso é bem legal nos X-Men, cara. E é muito recorrente, né? Quase toda história tem. Sim, muitas histórias tem. Tipo, não tem o que mostrar eles fazendo, tá lá. A história tem que gastar as páginas mostrando eles treinando na sala de perigo, mas é legal. Isso é muito legal, cara, isso é muito legal. E até é legal, assim, a gente é mostrado aqui porque... Embora eles abrem, né, eles iniciam a simulação, mostrando, né, olha, cada um tem esse objetivo, eles percebem que com o objetivo imposto ninguém ia conseguir nada, né? Que eles só conseguiriam se eles trocassem os objetivos entre si, né? Isso foi bem bacana. Sim. Bom, mas aí no dia seguinte eles vão investigar, né? Colossus, Wolverine e Noturno partem para ver o local do acidente, o local da emboscada, né? Que seria para eles, foi dito que é um acidente. E lá eles são atacados também. Sim, cara. Assim, basicamente eles se dividem em dois grupos. O grupo do Wolverine, Colossus e Noturno acaba sendo ajudado pelo Magneto, que nessa história acaba se unindo a eles contra o inimigo comum. Porém, o outro grupo que ficou na mansão, que é na verdade uma dupla, que é a irmã do Colossus e a Kitty Pryde, acabam sendo raptadas também. Cara, a Kitty Pryde tem uma participação bem ativa nessa história, né? De novo. De novo, verdade. O Chris Claremont, acho que eu comentei isso nos outros episódios, o Chris Claremont trabalha muito bem as personagens femininas. Sempre dá uma voz única, e acho que a Kitty Pryde era uma das queridinhas dele, junto da Tempestade. Então acho que ela sempre tem boas participações, sempre tem um protagonismo nas histórias. Isso fica evidente mesmo. E o poder dela é bem legal, né? Nossa, demais, cara, demais. E o Wolverine com o olfato, ele fala que o corpo não é dos X-Men, né? É verdade. E ele acha que tem alguma coisa errada nessa parada aí, Isso é né? muito legal, cara. Isso aí. Bom, mas aí a gente vê, né? Charles Xavier passando por uma lavagem cerebral. Logo ele, né? Isso aí é inesperado, cara. Sim, logo cara. quem, né? Toma, é bom, né? Cara, e pior que assim, não deixa de ser assim, beleza, cheia das tecnologias na mente dele, mas não é muito diferente das lavagens cerebral que os cultos fazem por aí, né? Não, totalmente. Tipo assim, tá sofrendo, não sei o que, vem a figura de branco pra ajudar e estende a mão. E aí o cara fica extremamente fragilizado. O cara que tá extremamente fragilizado acaba ficando suscetível à figura do salvador, né? Do líder. Sim. Ele reconhece ali a sua única esperança, né? Sim. Bom, a gente viu também que os X-Men, junto com o Magneto, eles pegam 2 purificadores, né? 2 integrantes lá e levam pra interrogar. E é até um interrogatório bem bruto, né? Porque agora
eles também estão com sangue nos olhos, né? Mexeram com os mais importantes, né, cara? Não tem como. Sim. E tem uma frase do Stryker que ele fala que a mera existência dos mutantes é uma afronta a Deus. Caraca! E tipo, você fica pensando, caramba, e foi ele que te disse isso? Não, e eu acho que também uma passagem que a gente tem que falar aqui, né, cara, que mostra um negócio muito importante, é sobre quando ele relata sobre a mulher dele, né? Que eu acho que é muito importante para ver o nível do fanatismo que ele tem, né? Que tipo... a gente tem um flashback, nossa, né? cara, e também é outro flashback extremamente pesado, né? Que fala que ele estava indo pro hospital quando ela estava em trabalho de parto, quando nasce aquele monstro, né? Ele, nas palavras dele, ele fala, quando nasceu aquele monstro, eu o matei e quando ela ainda estava meio desacordada, eu quebrei o pescoço dela e deixei os corpos no carro para queimar, né? Então, tipo assim, ele tava totalmente cego de não... E como que eu mesmo fui agraciado, né? Entre aspas, né? Como que eu fui punido desse jeito, né? E isso tudo sem nem saber o que era um mutante. Só anos depois que ele foi descobrir o que era um mutante. Tem 2 detalhes nesse flashback que fala que o Stryker era um ex-militar, né? Do exército. Sim. Já explica muita coisa. E também fala que ele só matou a esposa porque ela gerou o monstro. O bebê defeituoso, digamos assim. Não foi ele. Não, né? Então, imagina. Era meio que pra punir ela, ele acabou matando, né? Nossa, é um cara que acha argumento em qualquer situação. Qualquer né? coisa. É dito que ele passou meses, assim, bebendo, arrumando confusão, até que ele se deparou com um artigo do Charles Xavier e descobriu, né, que aquele monstro era um mutante. Aí ele pediu orientação divina, né? E a orientação que ele teve foi que o mal quem gerou foi a esposa dele, não ele. E ele deveria agir pra acabar com esses monstros de uma vez. Nossa, meu. Esses ex-militares, né, cara? Que, tipo... É batata. Toda vez que você começa a puxar a capivara, você vai ver que é ex-militar. Nossa, mano. Complicado, velho. Não, cara, é cabeça fechada, Mas né? aí, agora o Stryker consegue quebrar a mente do Xavier, né? A gente vê o Xavier ali. Nossa, cara. Tomado. O cara ali tá entregue às mãos do reverendo. E como prova disso, ele pede pro Xavier matar o Ciclope e a Tempestade, Nossa, né? velho, que é outra cena... Gente do céu, velho. Muito, muito pesado e inusitado, né? A gente tá falando aqui de matar porque da primeira vez eles não morreram, né? Foi tudo só uma simulação. Eles seriam utilizados para ajudar a quebrar o Xavier de uma vez, né? Isso, exatamente. Bom, a gente vê aqui então que o Magneto tá cada vez mais envolvido com os X-Men, né? E ele deixa claro que ele não é um inimigo do X-Men, ele só quer que a raça, né? A raça dos mutantes tenha um mundo melhor. Pra você ver, quando... a ameaça é muito mais ameaçadora, né? Os que eram o inimigo se aliam. Não, né? Exatamente, porque assim, agora eles têm que se unir para um mal comum, né? Que Exato. é o mal pros dois, né? O Magneto chega a salvar um humano que foi baleado. Ele usa os poderes dele para tirar uma bala e para levar ele para um hospital. Ele explica que por serem mutantes eles se uniram ao mal comum. Nesse ponto aí da história, assim... Eles já sabem quem eles estão perseguindo e quem eles têm que encontrar, né? Eles acabam conseguindo resgatar a Kitty Pryde e vão todos juntos para um grande comício que o Stryker tá planejando. Um cara que gosta de controlar massas, o que ele mais quer é falar pra todo mundo, né? Então ele organiza. Vejam como eu sou, tá ok? E aí é interessante que ele organiza esse comício aí, mas no backstage ele deixa o Xavier controlado por uma máquina, né? Sim. Que amplifica os poderes mentais do Xavier pra tentar meio que localizar os mutantes e matar os mutantes. É engraçado que né? ele fala, né? Ele ainda fala, né? Fala, ó, você reconhece essa máquina aqui? Ela é uma versão do seu cérebro, né? Que assim, é engraçado isso, porque assim... Só abrindo umas aspas aí, quando fala seu cérebro... É o cérebro a máquina, né? É a máquina cérebro que o Charles Xavier usa pra encontrar mutantes no mundo inteiro. Então, que eu acho engraçado que assim, mostra o quanto que o Stryker estava, né, espionando e há quanto tempo que ele estava espionando a escola, né? Porque é o único jeito dele
ter exatamente conseguir fazer isso, né? Ah, sem contar que ele tem uns puta engenheiro elétrico. Não, porque totalmente, o Xavier cara. usa uma máquina gigante. E o Striker veio com um negocinho assim, um controle remoto. Falei, mano, os caras é muito bom, velho. Olha o preconceito, né? Deve ser japonês. Japonês que gosta de miniaturizar as coisas, né? Deve ser da Sony, da Xiaomi. Sacanagem. Ó, por isso que depois, ó, quando você ouve o Trump falando que é a Xiaomi que vai destruir o mundo, ó, você sabe por isso, ó. Pois é. É capaz que eles consigam, velho. Huawei, né? Ai, gente, eu vou te falar. Huawei é viu? uma bosta, cara, não vai não. E o show começa daquele jeito que eu falei, cara. Ele já começa negando a ciência, negando o Big Bang, falando que foi Que não vai ter vacina chinesa. Falando que não vai ter vacina chinesa, que a Terra é plana, velho. Embaçado, né? É aquele motim, claro, que é clássico que a gente já conhece, né? E aí acho que aqui é até interessante a gente também dar uma olhada que quando o Magneto se apresenta, né, já com a sua impostura, tudo, né, até o próprio pessoal, os próprios humanos que estão lá falam, não, pera, o Magneto não veio aqui pra quebrar o pau. Ele refez o teto, né? Então ele abriu o teto pra entrar e ele refez. Ele não veio aqui pra destruir tudo. Ele só quis fazer uma aparição, né? Isso eu achei muito interessante, esse conceito, né? Não, e nesse ponto reflete, né? Políticos que estão lá, os próprios guardas que fazem a segurança do Striker estão falando, meu, o que esse cara tá falando? Vocês estão ouvindo o que esse pessoal tá dizendo? Esse cara é uma ameaça, velho. Tipo, o discurso de ódio do Striker... assim, muitos humanos que estão lá não compram. E, de novo, ele vem com aquele papo, ó, nós somos seres divinos e nossa criação está descrita na Bíblia. A Bíblia não fala nada sobre mutantes. E assim, tem cientistas que dizem que a gente evoluiu dos macacos e dizem que nossos filhos vão virar mutantes. Eu me recuso a acreditar. Ele fala, eu digo jamais. Nós somos a imagem de Deus. Qualquer desvio disso tá vindo do inferno. Cara, isso Nossa, cara. Meu, cara, é incrível, cara. É incrível. Botou o diabo cara. no discurso, já era. Incrível, cara. E assim, meu, é muito Malafaia isso aí, cara. É muito. É, pra caramba. A gente consegue enumerar vários aqui. Dá pra enumerar vários. É incrível, cara. É incrível como fizeram essa história baseada em gente real, cara. Em Sim. gente que existe, velho. Não que essa história foi propriamente baseada no Malafaia, tá? Mas assim, Poderia. como assim. Esse pessoal não criou nada novo, assim, do Não. jeito que... Assim, a gente tá em 2020, na década de 80 já existia, e eu tenho certeza que muito antes de 1980 já existia também, tá? Então, assim, esse pessoal não é inteligente também, pelo contrário, são bem burros, então eles só estão repetindo estratégias que funcionam. Ô Fábio, na Idade Média queimavam as bruxas. Pois é, né? É verdade, Né? é verdade. Pra ver quão antigo é o pensamento fundamentalista. Sim. Assim, pontuando, esse pensamento fundamentalista tá em todas as religiões também, tá? Sim. Tá no Islã, tá no cristianismo, tem entre os judeus, tenho certeza que deve ter entre os budistas, tá em tudo que é canto. Cara, Então, assim, isso é uma Qualquer praga. extremismo é burrice. Sim. Exceto ser corintiano. Ser corintiano Eita, ser Fábio, corintiano já começou, é da já, hora, mano. cara. Já Aí, começou. ó, o cara falando de inteligência e fala que torce pro Corinthians. Aí não dá, né? Aí não dá. Bom, mas e aí? O Striker usa a máquina dele para amplificar os poderes e as pessoas começam a ter o nariz e a orelha sangrar, né? Nossa, cara, que é isso agora também, né, meu? Teoricamente, os mutantes. É uma máquina para afetar mutantes, Aham. né? Então, assim, pessoas que não se sabe que é mutante começam a passar mal, né? Na verdade, assim, o gene mutante é um gene que pode estar adormecido também. Então, muitas pessoas que tinham o gene adormecido Passam a descobrir, né? E até a braço direito dele, né? Começa a passar mal e ele só fala, então você também é uma mutante e morre aí, né? Acabou. Ele joga ela do palco, né? Sim, Caramba, velho. E isso é filmado e televisionado ao vivo, cara. O próprio Magneto fala isso depois. Essa é a palavra sagrada, referendo? Os que se opõem a você morrem? O Magneto falou isso pra ele, né? Nem eu faria isso. Você vê, isso é muito interessante, né? Quando você vê que você vê que até o Magneto já tá mais consciente do que o cara, é complicado, né, meu? Tem um momento lá que na hora que a máquina começa a funcionar e começa a sair sangue lá dos ouvidos e nariz dos mutantes,
eles têm que tentar parar essa máquina, né? E aí o Ciclope usa um raio meio que pra rebater só no Xavier pra ele meio que desacordar e parar de usar os poderes, né? Sim. É assim que essa máquina para de funcionar. Cara, o Ciclope ficou apagado a história inteira, cara. Ele resolveu acordar nas últimas páginas, velho. Não, e aqui a gente, né, Fábio, diferentemente do universo cinematográfico, você tem um Ciclope, cara, realmente na linha de sucessão do Xavier, né? Não, assim, um líder que se impõe, cara. Tipo assim, tá na cara. Esse é o líder dos X-Men. Até é interessante, né? Porque essa cena que o Diego acabou de comentar, né? Sobre a destruição da máquina pro Xavier sair do transe lá. Ele fala, né? Ele coordena com o Noturno e com o Wolverine. Vão lá, ataca ele que eu vou dar um raio assim, XPTO, tal, assim, assado. Aí o Wolverine fala, cara, você não podia ter soltado o raio 1 segundo antes, que a gente quase morreu. Ele falou, bicho, se eu atacasse 1 segundo antes ou 1 segundo depois, vocês estariam mortos. Eu ataquei no momento certo, porque tipo, o Xavier não ia deixar passar. E nessa hora a gente vê, cara, ele não tá fazendo um negócio muito meticuloso, meu. Ele tá fazendo um negócio muito consciente, cara. Ele é o Capitão América dos mutantes. Sim, mas sim. Tem um trecho nesse diálogo que mostra o tanto que ele é fodão, cara. Ele comenta com o Wolverine: tanto o meu ataque quanto o de vocês teria dado conta do recado do jeito que eu fiz. E o Wolverine fala: tá, mas o seu ataque era pra nocautear, as minhas garras iam matar ele. E o Ciclope responde: eu sei. Sim. Então, tipo, ele tava pronto pra deixar o Xavier morrer, se fosse preciso, cara. Pois é, meu. E depois ele mostra porque até então, beleza, ele tava preso, os X-Men estavam indo, batendo e tal, eles não tinham um líder. Beleza, o Ciclope destrói a máquina e o Colossus fala: então acabou, vencemos. E o Ciclope fala assim: não, ainda não acabou. O perigo não é a máquina ou a equipe dele, o perigo são as ideias dele. E se a gente for embora agora, a gente vai só adiar o confronto. E aí o Ciclope vai e parte pro discurso contra o William Stryker, cara. Aí tem aquele confronto, né, no palco, né? Nossa, parece cara. Até uma batalha de rap, né? Os caras demais, um lado cara. do outro, tal, vamos debater aqui as ideias. Muito da hora, cara. O Stryker tá todo alterado, né? Não, ele soltou o Bolsonaro, cara. Soltou o Bolsonaro. Ele solta a clássica aqui, que é demais, né? Humanos, como você ousa chamar aquela coisa de humana apontando pro Noturno, né? Cara, e é curioso, porque o Noturno, eu não sei, a minha impressão é que ele é um dos mais bonzinhos, né? Sim. O Noturno uma coisa clássica aí. O Chris Claremont, ele escreveu essa história fazendo eles enfrentarem um pastor fundamentalista religioso, mas ele bota muita religião nos personagens dele. O Noturno é católico. Aí, ó. O Noturno é, assim, não pelo Chris Claremont, mas chegou a ser ordenado padre. Caramba. Mas assim, o Noturno tem a fé confessa no catolicismo. A Kitty Pryde é judia. Então, assim, sim, o Noturno é um dos caras mais bonzinhos, como a própria Kitty Pryde esclarece na sequência, né? Em resposta ao Stryker. Não, e aí ela vem enfrentando, assim, que é uma ideia que dificilmente alguém não vai ficar do lado dela, porque ela diz que, assim, ela prefere ficar do lado do amigo dela do que se juntar a esse tipo de deus, né, que o Stryker fica pregando aí, que prefere exterminar uma raça só porque eles nasceram diferentes. E é verdade, cara. É exatamente isso. Eu prefiro ficar do lado do meu amigo se o outro lado tiver um deus tão reacionário e extremo, né? Se o outro lado tiver um deus que diz que seu amigo tem que morrer, né? Exato. E ele se prepara pra atirar nela. Sim. E aí acho que, né, acontece um negócio muito interessante, né? Que o policial atira nele e aí questionam, né? O repórter questiona, mas o policial, por que você atirou no reverendo? Ele fala: bom, o reverendo ia atirar numa menina desarmada. Se essa é a palavra de Deus, com certeza ela mudou desde que eu fui à missa domingo passado. E mostra que, assim, mesmo a pessoa sendo religiosa, ela pode ser religiosa, mas assim, ela pode pensar, né? Desculpa falar desse jeito, mas é óbvio. É óbvio que a pessoa tem que
pensar, cara. Uma coisa não tem que ser dissociada da outra, não é aquele fanatismo cego. Exatamente. Sem contar que esse herói improvável, porque quem salva a história aqui não são os mutantes, é um humano. Então, só demonstra que nem todos os humanos são iguais. Os mutantes não precisam ter medo dos humanos. Existem os que pensam, o que entende. Eu não sei, aqui fica meio claro que o problema não é a religião, e sim o jeito que você trata, o jeito que você leva, como você interpreta e como você induz as pessoas ao erro, né? Sim. Então eu achei bem inteligente você deixar um humano, um policial ali que tava de boa, salvar o dia, né? Achei bem legal. E assim, e deixar claro, o policial não matou o reverendo. Ele só atirou pra impedir ele de atirar. Ele fez o papel dele. Bom, aí mais tarde lá na mansão Xavier, a gente tem aquele momento que o Xavier tá conversando com o Magneto, né? Eles estão falando sobre os ocorridos e tudo mais. E até que ele fala que não foi uma vitória conclusiva, né? Assim, a gente não ganhou nada, a gente só amenizou um problema que tava acontecendo. Perfeitamente. Rapidinho, antes disso, logo antes disso, mostra os X-Men assistindo o repórter, né, na TV, falando que o Stryker foi indiciado, e diz que o Stryker denunciou as acusações como perseguição religiosa. Nossa, cara, por quê, né, mano? Não, mano, é muito complicado. Normalmente essas pessoas, elas se fazem de vítimas. Isso é bem comum. Não, estão me perseguindo por intolerância à minha religião. Filho da puta. Bom, voltando aqui à conversa do Magneto com o Xavier, e o Xavier fala que ele sabe que ele deu sonho, né, para essas pessoas são os mutantes, né, que seguem ele, e que se os meios são tão importantes quanto os fins, ele não pode se aliar ao Magneto, um cara que está disposto a utilizar a violência na luta e não condiz com os princípios do mesmo, né, do Charles Xavier. E aí o Magneto vai embora. Mas assim, quem convence o Xavier disso é o Ciclope, né? O Xavier tá disposto a se aliar ao Magneto e o Ciclope fala, não, peraí, o que é isso? A gente lutou tanto pra isso, né? Você criou esse instituto para a gente tentar resolver as coisas na conversa e não na porrada, e agora você vem falar que a gente vai partir pra agressão, né? Sim. Ô, Fábio, e quem que é essa com o Ciclope no final? É a Ororo. Achei que o cabelo era diferente. Eu achei interessante que ela fala no final, né? Que ela fala, hoje você foi o mentor e ele o seu discípulo, né? Porque aí mostra em que fase do Ciclope que a gente chegou, né? Que assim, ele já tá, tipo, ele percebeu o que ia acontecer e aí ele conseguiu remediar tudo, né? Sim. E ele fala que se baseou simplesmente na vontade de entregar o sentimento mais puro, né? O amor. Só que, infelizmente, no mundo não existe só o amor. Ah, cara, bem legal, hein? Bem legal, história muito boa. Eu também concordo com o Chris Claremont quando ele fala que essa é a história definitiva. Ela apresenta todos os pontos que os mutantes sofrem e lutam. E a intolerância, né? Que vai gerar os sentinelas. As coisas que a gente já conhece dos X-Men, ela nasce da intolerância, né? Então, é basicamente isso que a história tá revelando, assim. É o core dos X-Men tá aqui. É justamente assim, é totalmente condensado, cara. Tipo, em poucas páginas você tem tudo. E é legal porque, assim, na entrevista que tem aqui junto com a edição, o Chris Claremont fala de várias coisas, né? Mas aí ele conta que essa era uma ideia que ele tinha, mas que não caberia muito bem na revista de linha dos X-Men, por tratar de temas muito fortes, né? E aí ele aproveitou que a Marvel estava começando com os esquemas de graphic novels para os personagens, e ele resolveu colocar os X-Men, e aí ele botou essa história para fazer parte. É isso aí, vale muito a pena então conhecer Deus Ama, o Homem Mata. Boa história, excelente, curti muito. Só complementando rapidinho, essa história já saiu no Brasil, foi lançada no Brasil algumas vezes. A primeira vez foi pela editora Abril, dentro daquela coleção Graphic Novel Abril, alguma coisa assim. O nome que a Abril deu foi O Conflito de uma Raça. Ah, é a mesma história então. É a mesma história. A Abril chamou de, o original é God Loves Man Kills. A Abril chamou de O Conflito de uma Raça. Aí, na época que saiu o X-Men 2, os direitos já estavam com a Panini, e aí a Panini lançou novamente já com o nome original, Deus Ama, o Homem Mata. E passou um tempo, eles lançaram de novo num formato mais cabuloso, em capa dura, etc, tal, com o mesmo nome, né? Eu acho até que dá pra achar na Amazon com
esse formato em capa dura ainda, não tenho certeza. Excelente. Bom, se você curtiu aí o nosso programa, quer acrescentar alguma coisa, leu isso aqui e entendeu de uma outra forma, né? Eu não sei de que forma que você pode ter entendido, mas tem gente que lê e não entende. Vai que o cara lê e fala que o Striker tá certo. Também. Ficaria um pouco com medo? Ficaria. Mas se quiser mandar mensagem pra gente, pode mandar. Ah, pode ser que o cara leia e ache que tem pouca porrada, não sei, né, cara? Exatamente. Ou leu e agora que ouviu o programa falou, pô, acabaram com os meus heróis, acabaram com a minha infância. Cara, desculpa. Foi mal. Já tá escrito desde os anos 80. Mas é isso aí. Mande um e-mail pra gente lá no contato@hqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthqueiros, e confira lá nossa campanha de financiamento coletivo. Considere ser o nosso padrinho, só acessar no Catarse, no PicPay, conheça nossas recompensas e você vai ser muito bem-vindo a um grupo de pessoas super gente boa que está a fim de trocar ideia, trocar indicação, sem contar também que é poder ouvir os episódios secretos toda semana. São 2 episódios lá para os nossos padrinhos. Bom, pessoal, é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Falou.